Agora sim, muito boa tarde, pessoal. Achei que eu não ia conseguir preparar a tempo, né? O André não vai poder fazer mais uma vez esse programa de fechamento com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista aí do Fórum da Corretora. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento, falar aí sobre o nosso mercado. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno. Áudio e vídeo ok para vocês? Boa tarde, Carol, Denis, Ronaldo. Boa tarde, Denis também, né? Maravilha aqui, sim. Reinaldo, sim, aqui. Nick, boa tarde, Ivano. Bom, vamos que vamos, né, pessoal? Pois é, o nosso mercado hoje ele andou aqui de marcha ré. Depois do belíssimo rompimento no dia de ontem, com essa alta bastante forte, rompendo aqui essa resistência de 54.630. E ainda, espera um pouquinho só, não era isso que eu queria mostrar. E ainda, alta com volume, né, dando bastante consistência aqui nesse rompimento. No dia de hoje, a gente fez exatamente o que era menos provável aí para o índice, ou seja, deixou ontem uma possibilidade boa de começar a deixar essa resistência para trás com força e começar a partir com tudo aí, fazer um novo ralizinho de alta para buscar aqui esse 57K como próximo objetivo de alta. Ao invés disso, o que a gente fez? Estamos parecendo aqui caranguejo, nós demos marcha ré, mostrando que a gente ainda não conseguiu se livrar dessa resistência dos 54.630, como parecia no pregão de ontem, né? E ainda trazendo à tona novamente aquela possibilidade que eu achei que a gente já estava deixando para trás, né? De eventualmente fazer alguma correção antes de uma nova subida mais consistente. Mas tudo bem, isso aí faz parte, né? Mercado é soberano, ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer, né? E a gente tem que procurar interpretar bem esses movimentos aí e tentar alinhar as nossas operações de acordo com esses movimentos. Mais importante que eu vejo nesse momento é o quê? Qual que é a direção do mercado? Para cima. Ele está em tendência de alta. Mesmo que eventualmente embace um pouquinho aqui nessa região, não vejo problemas aí, por quê? Porque se está em tendência de alta, a gente continua aí, deve concentrar as nossas operações na ponta de compra. Talvez o time aí de curtíssimo prazo aí não favoreça tanto aí as compras, se eventualmente vier alguma correção, mas de modo geral aí, em tendência de alta, a gente deve procurar concentrar as operações na compra. Hoje, eu acabei tendo uma saída prematura, aliás, mais uma saída prematura, com o Banco do Brasil no início do pregão, né? Que foi justamente com o Banco do Brasil, que foi a ação que acabou andando forte, né? E justamente a que a gente acabou saindo dela prematuramente. E não foi só ela, né? Recentemente aí eu tive algumas saídas prematuras, Banco do Brasil foi uma delas, outro dia foi Cielo, Raia Drogasil também, que a gente acabou saindo pelas regras que a gente está seguindo, e depois o ativo foi lá e avançou, aí foi de vento em popa. O que eu vejo de importante nisso daí? A gente tem que procurar pegar todas essas experiências que a gente vai tendo no mercado e, com isso daí, sempre mexer aí no nosso sistema de trades, né, no nosso setup, para procurar otimizá-lo para que esse sistema aí seja o mais eficiente possível. Quando a gente teve aqui no início do ano, aqui o mercado bastante travado, janeiro, aqui meados de fevereiro, sem tendência, eu achei interessante mexer nas minhas regras, né? O André tem uma regra ali para as estratégias dos calls dele um pouco mais longos de posição, que é a regra dos 3%, continua a mesma regra. E eu tinha uma regra antiga de 2,5%, seguindo os mesmos parâmetros ali do André, ajustando pelo preço de fechamento, e senti a necessidade de fazer algumas mudanças que foram introduzidas recentemente, os 2,5% passaram para 2%, e, e eu criei também uma regra de inversão de movimento. Por que eu fiz essa mexida? Porque justamente eu peguei todas as operações que eu tinha feito nesse ano de 2015, nesse momento adverso, e senti a necessidade de mudança nesse setup para a gente ter uma melhor eficiência. De que forma? Justamente fazendo backtest, que é fundamental aí para que a gente consiga ter um setup cada vez mais vencedor. Situação agora mudou novamente. Agora não estamos mais no mercado em congestão. A gente já voltou a ter tendência e felizmente aí a tendência agora é de alta.
Para quem me acompanha no fórum, já comentei aí que eu devo fazer agora, vou ver se eu consigo um tempinho no próximo final de semana, fazer um novo backtest em todos esses calls. A gente tem que avaliar aí essas saídas, o que aconteceu depois para verificar os prós e os contras, e possivelmente aí, assim que eu fizer esse backtest, a gente vai ter novos ajustes aí nesse setup. Que a ideia, o que que é? A ideia é ter um setup cada vez mais vencedor e cada vez mais lucrativo. Nesse momento aqui, algumas saídas antecipadas já me mostram que esse setup já é interessante a gente dar uma revisada nele. Então, esse conceito de backtest é bom que todos vocês tenham, cada um opera de uma forma diferente, né? Com setups próprios, né? Alguns que não tem nenhum acabam até pegando carona aí com esse que a gente vai colocando. Mas esse conceito de backtest é bom que todo mundo tenha, por quê? Lembrar sempre, o que está funcionando bem hoje não necessariamente vai continuar funcionando amanhã. Então é bom a gente sempre ter essa visão, né, de estar sempre revendo aí o nosso setup. E para isso, nada melhor do que o quê? Ter um bom histórico das operações, né, e verificar depois que você saiu, ou quando você saiu, o que ocorreu depois, para justamente você otimizar esse sistema. Eu, dia 25, agora, dia 25 e 27 de abril, eu vou fazer um curso avançado de day trade no mini. Aliás, eu não fiz nenhuma operação no mini hoje, né? Mas é um setup aí que a gente que tem se mostrado vencedor, a gente tem conseguido excelentes resultados. E um dos pontos que eu vou focar também nesse curso, dia 25 e 27, nessa parte do backtest, mostrar para vocês também como fazer um backtest, né? De que forma que vocês possam fazê-lo. Bom, vamos voltar o foco agora para o nosso mercado. Eu falei do IBOV e eu queria destacar esse ponto do backtest, justamente também por essa saída antecipada de Banco do Brasil, né? Já era um ponto que eu estava querendo rever e eu achei importante frisar isso para vocês. De entradas no dia de hoje, o que a gente teve? Startou aí uma compra com o Eletropaulo, voltou um pouquinho depois que o mercado aí também setou mais na parte da venda, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ela tá. Deixa eu voltar aqui a imagem do gráfico e vamos pegar aqui a Eletropaulo, que foi a única entrada de hoje. Da parte do André, não teve nenhuma novidade. Então, continuo seguindo aí as operações. Uma que está de forma um pouquinho crítica nesse momento é a Marisa, né? Voltando a ceder hoje, né? Então ela já está um pouquinho perigosa. Torcer aí para não pegar o stop e que ela venha reagir. Bom, eu fiz a entrada hoje em Eletropaulo, esperei romper aqui esses 10,30, né? Dei até uma folguinha a mais de 5 centavos para justamente pegar um pouco mais de consistência, sempre respeitando o critério de primeira hora. Fez esse rompimento, chegou a avançar aí até, se não me engano, 10,40, alguma coisa desse sentido, mas depois voltou a sentir a fraqueza do mercado, está até positiva nesse momento em relação ao fechamento de ontem, mas ainda não foi dessa vez que ela rompeu essa resistência. De qualquer forma, para quem não entrou na operação, continua válido a partir de amanhã no rompimento dos 10,30, né? Eletropaulo retomando a tendência de alta, e eu estou aqui com o objetivo de alta para a Eletropaulo deixa eu só ver aqui, está exatamente aqui nessa resistência principal de 11,73, e o meu stop loss está aqui abaixo desse último fundo 976, stop loss 975. Bom, feito isso, vamos às perguntas. Pessoal, hoje eu vou usar um critério um pouquinho diferente para que todos tenham um pouco mais de oportunidade de eu rever os ativos aí da moçada de modo geral. O que eu vou fazer? Eu vou inicialmente pegar sempre o primeiro ativo de cada um de vocês. Se der tempo, depois a gente volta aí com mais ativos. Então, a sugestão que eu faço, sei que vocês já colocaram bastante ativos, que coloquem um ativo cada um, para que todos aí tenham mais chance aí de poderem participar e a gente poder atender mais pessoas, né? Então, eu vou pegar quem tiver mais de um ativo, eu vou pegar inicialmente o primeiro ativo e vou seguir para o próximo, né? Depois, se der tempo, a gente retorna para aquele anterior. Então, vamos lá, boa tarde, boa tarde. Começando aqui, o Zé está perguntando sobre a Taesa. Então, vamos ver como é que está a Taesa. Bom, a Taesa,
ela está em tendência de alta, porém, ela tem uma região de dificuldade aqui por volta aqui dos R$ 21,50 até os R$ 22, né, 22,50. Então, são resistências difíceis, né? Nesse momento aqui, eu não, apesar da tendência de alta ainda predominar, eu ficaria um pouquinho com o pé atrás de novas compras com ela. Justamente por conta dessas fortes resistências aí, ela pode sentir um pouquinho. Nesse caso, deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal, vamos ver o que a gente verifica pelo gráfico semanal da Taesa. Seria sempre um tempo gráfico acima. Olha, mais um ponto para ficar com o pé atrás. Aqui são os indicadores que eu utilizo, não quero adentrar muito nisso daqui para a gente ter um certo dinamismo no fórum, mas percebam claramente aqui esses dois topos, uma forte divergência de topo no IFR. Então, esse é um sinal aí para a gente tomar bastante cuidado, né? Pode estar indicando aqui esgotamento da força compradora, eu teria um cuidado adicional com Taesa. Nesse momento, a minha recomendação seria o quê? Seria manutenção da compra, né? Sem novas entradas. E no caso, o stop loss está aqui abaixo de 20,70, né? Seria o stop para essa operação. Acho que novas entradas nesse momento, por conta dessas resistências e da divergência de topo no semanal, eu acho que está um pouco perigoso aí a gente fazer novas compras com Taesa nesse momento, pelo menos pensando em trade. Vamos lá, o Quinho aqui, fale da Crouton, por favor, entrei compradaço ontem em 10,67. Bom, compradaço, vamos ver se a gente tem também um estopaço aqui para segurar bem essa compra. Vamos lá, gráfico. Deixa ele carregar aqui. Olha, a Crouton, estou vendo que ela está voltando a ceder hoje, né? Vamos lá. O que eu enxergo para a Crouton? Bom, o momento de entrar ontem não foi um momento adequado, porque ela sem sinal de fundo é complicado a gente comprar. Mas o que dá para a gente dizer, no caso da Crouton, que no curto prazo ela está em tendência de alta e por enquanto está se segurando aqui, já chegando bastante perto dessa linha de tendência de alta. O stop gráfico dela está aqui abaixo de 9,85. Então, comprado, como a gente não tem um fundo aqui, a sugestão seria deixar o stop abaixo desse último fundo e ficar na torcida para que ela reaja e volte a subir. Se subir, expectativa de gain, eu pensaria nessa resistência aqui de 12,35 até 12,90. Não muito mais que isso, por conta dessa média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo, eu respeito ela bastante, né? E além do mais, ainda não desfez a tendência de baixa principal. Então, para trade, né, focaria nessas duas resistências principais como objetivo de alta. Agora, para quem está de fora, ainda não tem sinal de fundo, não dá para comprar, e você que já está comprado, torcer para que ela se segure nessa região e volte a subir, mas por enquanto manter o stop aqui abaixo de 9,85, porque se perder esse fundo, aí a tendência de alta já era, né? E aí essa tendência de baixa de médio prazo que ela tem atrás pode voltar aí a ganhar força. Torcer, a gente sempre fala, torcer pode, o que não pode é torcer sem stop. Pois é, o Rafael está comentando aqui, depois de ontem achei que fosse bombar os swings, eu também fui com essa expectativa, né, porque realmente foi o que o mercado sinalizou, né? A gente teve, inclusive, aumento no fluxo de estrangeiros no pregão de ontem, né? Quer dizer, tudo corroborando aí a subida, mas surpresas sempre podem aparecer. O análise gráfica, a gente consegue antever possibilidades, mas a decisão final é sempre do mercado. Carol aqui, valide para compra, por favor. Vamos lá, Carol. Valide 3. Bom, aliás, a compra, ela já se deu no dia de hoje, né? Nesse rompimento aqui, dessa resistência de 45 e 47. Então, a sinalização de compra foi hoje. O stop está um pouco caro, eu gosto de stops de fundo, né? O stop gráfico está aqui abaixo de 42 e 24, mas de qualquer forma retomou a tendência de alta, está valendo compra. E a gente poderia ir
estimar aqui um objetivo de alta por volta aí dos R$ 50. Aí tem que avaliar a relação de risco como fica. Eu acho que o stop para trade ele começa a pesar um pouquinho, mas em termos de tendência aí está firme em tendência de alta. E eu também não veria tanto problema com esse stop se for seguir uma regra que eu tenho utilizado nas minhas operações. Por exemplo, você compra aqui nesse rompimento, na continuidade do movimento de alta. Aí vem um candle negativo, como esse daqui, com essa formação aqui, apareceu uma formação de topo no meio do caminho, você estando na zona de lucro, o que você faz? Já encerra o seu trade e esquece esse stop de fundo, né? Então, é uma forma de operar que eu utilizo lá nos meus day trades, né? Chamado inversão de formação. Está subindo, sinalizou uma inversão para queda, ok, coloco o stop abaixo do último topo, né? Se inverter, eu já defendo algum lucro. Então, eventualmente, com esse pensamento, dá até para pensar em compra, né? Com ela, mesmo estando um pouco esticada. Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem? Roberto, Petro comprado a 10,80, vai ter mais correção? Olha, Roberto, se vai ter mais correção ou não, isso daí, infelizmente, a gente não tem bola de cristal para dizer. Mas o que dá para a gente analisar em cima do que o gráfico estiver mostrando. Então, vamos dar uma olhada o que o gráfico está mostrando para Petrobras. Bom, eu fiz um comentário ontem no chat que esse rompimento que a Petro estava fazendo, deixando para trás média móvel de 200, linha de tendência de baixa e resistência, era um rompimento importantíssimo, só que ele tem impacto no gráfico semanal. E seria importante que a Petro, no caso, ela garantisse essa forte alta que ela mostrou ontem no fechamento da semana, ou seja, até amanhã. Então vamos torcer para que ela reaja amanhã e consiga fechar com candle forte. Vamos ver como é que está o gráfico do semanal nesse momento. Por enquanto, ok, né? Ainda estamos aí com candle forte aqui no semanal para Petrobras. Então, olhando por esse ângulo aqui, nada que preocupe nesse momento, né? Petrobras ainda pode seguir em frente e reagir. No dia de hoje, voltando agora ao gráfico diário, tirando um pouquinho aquele suporte e resistência para que a gente possa ter uma análise mais clara, com essa recuperada parcial que a Petro fez no dia de hoje, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Com essa recuperada parcial que a Petro fez no dia de hoje, isso daqui não caracteriza topo. É apenas um candle de continuidade, um candle vermelho negativo, né? Mas isso daqui não é uma sinalização de topo. Se fechasse aqui mais perto da mínima do dia, aí sim caracterizaria uma sinalização de topo. Então, ou seja, pode ser apenas um susto no dia de hoje e amanhã ela vem aí continue a reagir e continue a subir. Vamos torcer por isso, né? Então, essa recuperada que ela fez no intraday, apesar de estar fechando no negativo, é um sinal positivo para ela. O semanal ainda está forte. Vamos ver aí o dia de amanhã se ela consegue aí voltar a subir, né? Quanto mais forte ela fechar, melhores perspectivas a gente tem aí pela frente. Falamos de Petro, e agora, o que mais? Rafa Mani, mandaram mal mesmo na saída das ações. Pois é, Rafa, o que a gente procura fazer? Tem que fazer sempre backtest, né? Essa mudança que eu fiz aqui, no caso dos 2%, foi baseado, não foi simplesmente um alterar por alterar. O que eu fiz? Peguei todos os calls que a gente tinha feito saída desde o início do ano, que a gente estava com desempenho negativo, e verifiquei que esse ajuste dos 2%, naquele momento, ele estava se tornando aí mais adequado, porque a gente conseguiria aí defender mais lucro. Mas a situação mudou, nada mais justo do que a gente rever mesmo esse sistema. A gente tem que procurar aí, como a gente diz, dançar conforme a música. O objetivo maior sempre o que é? Otimizar o lucro, né, e minimizar sempre o prejuízo. Então, até essas saídas prematuras, elas são realmente positivas. Por quê? Porque justamente a partir delas a gente consegue ter
sistemas melhores, né? Uma saída, por exemplo, da regra de inversão de movimento com a Cyrela foi legal, porque a gente conseguiu diminuir o prejuízo, depois ela desandou. Teve outros ativos que performaram bem, mas eu não quero me antecipar nada nesse momento, né? Eu preciso pegar todas as operações que entraram por esse critério novo, a partir do instante que o mercado mudou a tendência, para verificar aí qual que seria a melhor forma de conduzir. De repente, a gente vai ter uma regra ainda totalmente diferente aí, nem 2%, nem 2,5%, uma outra regra de uma outra forma aí, para sempre procurar aí maximizar esse retorno. Então, uma coisa que a gente está sempre em cima, né? Então, são sempre experiências positivas e que é válido aí para todo mundo, né? Qualquer sistema que vocês tenham, façam sempre backtest. O que mais que a gente tem? Próxima solicitação, Ike Batista, Cielo. Cielo 3. Bom, Cielo está firme aqui em tendência de alta, né? Isso daí é indiscutível, médio e longo prazo aí, nada a preocupar, porém, esses indicadores aqui do lado direito eu ficaria um pouquinho com o pé atrás para novas entradas. Por quê? Eu já estou vendo aqui, o IFR a gente não vai olhar nunca em ativos com tendência, nem sobre compra, nem sobre venda. Mas a gente tem que ficar de olho em eventuais divergências que eles podem antecipar aí alguma coisa nesse sentido. Eu já vejo aqui o IFR aqui querendo aqui dar uma leve inflexionada aqui para baixo, né? Se eu pegar principalmente esses dois topos anteriores e observar aqui esses dois picos aqui anteriores, a gente nota aqui uma sutil divergência de topo. O que mais? Um outro indicador que eu utilizo também, o DMI e o ADX, aqui, de forma mais destacada, observe aqui esse pico de ADX nesse momento aqui, nesse topo anterior, e esse pico de ADX num topo mais alto, também formando aqui uma clara divergência de topo. Então, para trade, eu ficaria um pouco com o pé atrás com a Cielo, né, por conta aqui desses indicadores que eu utilizo. Mas olhando aqui o gráfico de preço de modo geral, né, ela está firme em tendência de alta, rompendo aí topos históricos, fazendo novas máximas, e tem tudo para continuar se desenvolvendo. Apenas nesse momento de curto prazo, eu me concentraria aí em outras ações aí, se o objetivo for trade. A gente deve sempre aliar um pouquinho esses indicadores aí, também aí na tomada de decisão. A próxima, BVMF3, que eu desconfio que teve algum ajuste de proventos, né? Vocês veem, eu estou com uma plataforma diferente, né? Em relação não é uma plataforma diferente, estou com uma versão mais acima em relação à versão que eu estava utilizando no meu broadcast da Agência Estado, e eu estou vendo aqui todos os suportes e resistências que eu tinha marcado, todos eles aqui ficaram desconfigurados, ou seja, muito possivelmente aqui a gente teve alguma distribuição de proventos na BVMF no dia de hoje. Isso daqui vai requerer um ajuste para o próximo pregão, né? Então, estou vendo aqui que a BVMF3 não tem ainda esse valor ajustado, porque a plataforma ainda não está mostrando esses proventos, mas de qualquer forma, aquele objetivo stop gain que eu tinha para a BVMF de 13,15, ele vai ser descontado desses proventos do dia de hoje. Bom, falando graficamente aqui sobre ela continua firme em tendência de alta, apesar do recuo, deu uma bela recuperada aqui no final do pregão de hoje, né? E retomou a tendência de alta, expectativa dela de voltar a se desenvolver. Eu tinha até ontem um objetivo de alta de 13,15 e essa pequena folga aqui até esse nível, vocês estão vendo aqui essas resistências e suportes, todos eles aqui deslocados em relação aos pontos principais, possivelmente é a distribuição de proventos aí que ela fez no dia de hoje. Então, eu preciso pegar depois esse dado para poder acertar o gráfico e rever o meu novo objetivo de alta. Mas, graficamente, segue firme em tendência de alta, tem tudo para continuar aí a se desenvolver. O que mais que nós temos? Felipe Salim, BR Foods. Vamos lá. BR Foods estava numa novela danada aqui, uma baita congestão aí de alguns meses, né? Falando até de cabeça, entre 60 e 50 e 65 e 55. Deixa eu só fazer um rápido acerto aqui, que eu mexi nas cores aqui do meu gráfico.
para ficar mais de acordo com as cores da Rico. Então vamos lá. BR Foods. Bom, tendência de alta. Aqui ela continua bastante indefinida aqui no curto prazo, né? E se vocês observarem aqui, ela está dentro aqui de um triângulo simétrico, né, com uma LTB aqui por cima e uma LTA por baixo. Não vejo operações com ela por enquanto, até ela se decidir para um lado ou para o outro. Para quem está de fora, traçaria essa LTA filtrada aqui por baixo e a LTB por cima, o lado que romper pode dar compra ou venda. Se já tiver comprado, um stop mais curto que eu veria aqui para BR Food seria por volta aqui de 60 e 40, mais ou menos aqui na região desse fundo, um pouquinho abaixo desse nível aqui de 60 e 40. Comprado, no caso, para trade, né? Petrobras já foi, Embraer eu coloquei alguma notícia agora no fórum, se não me engano, sobre pagamento de dividendos, alguma coisa nesse sentido. Bom, o gráfico dela, eu me lembro, ontem eu dei uma olhada nele, ele estava ruim e no dia de hoje aqui já ficou péssimo. Aliás, alguém me perguntou pela manhã sobre Embraer, nossa, mais uma aqui que a operação de swing acabou virando day trade. Não sei se vocês se lembram, quem estava presente ontem, eu fiz um comentário sobre CSN, coloquei ali, alguém me perguntou também no fórum, de um rompimento de R$6, eu coloquei o objetivo de alta 6,60 e fez no mesmo dia. Hoje, alguém me perguntou também no fórum sobre a Embraer e eu passei uma eventual operação de swing. Marquei, que eu me lembro, abaixo desse suporte aqui de 23 aqui, 23,85, que seria um ponto de entrada. Vocês podem depois tentar localizar lá no fórum pela busca. Foi na parte da manhã que alguém me perguntou aí sobre esse ponto aqui. E eu comentei, falei, olha, dá para dar uma entrada aqui na venda abaixo desse ponto, mas focando aqui por volta aqui dos 23, não muito mais do que isso. Por quê? Porque tem a média móvel de 200 períodos, que ela está pouco acima dos R$23, mas também o pensamento não foi de day trade, foi swing trade, também pancadaço para baixo aqui, e acabou, se eu não lembro quem me perguntou sobre esse ativo, se entrou na operação, se acreditou, parabéns, aí deve estar comemorando um belíssimo lucro, e no período aí de apenas um dia. Bom, o que a gente tem para a Embraer? Tendência de baixa no curto prazo, porém ainda mantém a tendência de alta nos tempos maiores. E essa região da média móvel de 200 períodos seria pontos de aporte para compras focados aí mais para o médio e longo prazo. Não tem sinal de fundo ainda, mas para quem opera a longo prazo, né, pode ser interessante, aqui está uma região interessante para fazer aí novos aportes, porque gera expectativa de um fundo próximo para voltar a subir, falando longo prazo e não trade. Para trade, não tem nenhum sinal gráfico, nem para compra e nem para venda nesse momento. Já, para mim, já cumpriu o objetivo de queda. Esta foi a Embraer. Sufoco aqui, PDG, alguma novidade sobre aumento de capital? Sim. Tem novidade sobre aumento de capital? Sim. Alguém colocou no fórum pela manhã, né? Não tem essas notícias, mas você pode pegar exatamente a informação. Se você for lá no fórum que eu toco, digitar lá no campo busca PDGR3, você vai encontrar aí todos esses detalhes. Eu não peguei informação, mas alguém do fórum pegou e acabou postando pela manhã. Então teve sim alguma informação nesse sentido, eu não sei te dizer. Graficamente, falando sobre ela, sobre a PDG, o que a gente tem? Bom, ativo nesse nível de preço, análise técnica não funciona, e ela continua aqui, setada na venda aqui e em tendência de baixa, ou seja, se for para operar, concentrar as operações na venda. Porém, nesse nível de preço de 50 centavos, a gente não consegue gerenciar risco, então tem que ir muito no feeling mesmo, no sentimento, colocar um stop financeiro, porque realmente não dá para usar análise gráfica, qualquer coisa que a gente falar acima de, abaixo de, 1 centavo de diferença é muito percentualmente. Então, por isso que a recomendação sempre é evitar ativos nesse nível de preço. Então, graficamente, a situação dela segue complicada, em tendência de alta aqui, e com uma baita formação de topo aqui, sugerindo voltar a cair.
Essa foi PDG. A próxima aqui, o Ricardo está comprado em Light 3. Então, vamos falar sobre a Light. Comprada a preocupação inicial é sempre no tocante ao stop. E o stop para Light gráfico está aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. O stop gráfico para Light está aqui embaixo, nos 13,50 aproximadamente, né? E o objetivo de alta aqui eu pensaria nessa faixa de 16 a 16,50, onde eu tenho aqui a média móvel de 200 períodos, bem no meio da faixa, né? No geral, aqui olhando os tempos maiores, ela ainda está fazendo um movimento de repique, né? Mas já pode avançar um pouquinho mais entre 16 até 17,50. Eu não sei como é que está a sua situação de lucro ou não, mas se você quiser, é válido também, dependendo da sua situação de lucro, deixar aí um stop financeiro, uma folguinha aí de 3, 2% aí para o mercado, caso ela comece a devolver. E foca o seu gain nessa faixa. Para quem está de fora, é melhor aguardar um novo ponto aqui, porque o retorno em potencial está muito pequeno com relação ao risco que você estaria assumindo, né, considerando esse stop aqui abaixo aí de 13,50. Luiz aqui, Cielo, né? Cielo já comentei, então como o Cielo já foi comentado, ok, vamos ao segundo ativo, Alpargatas, Alpa 4. Bom, Alpargatas segue firme aqui em tendência de alta, porém também a gente já começa a visualizar algumas resistências importantes aqui nos R$11 até os 11,50, né? Então eu concentraria, se já tiver comprado, né, nessas duas resistências, 11 até 11,50 como objetivo de alta, ela está um pouquinho esticada, aqui já está um pouco afastada aqui das médias, né? Ou seja, ela pode estar perto de fazer novo topo, então para uma entrada agora nesse momento, eu acho um momento aí mais difícil, e também a ideia aqui, o stop gráfico aqui mais curto que eu enxergo para Alpargatas, também viabilizaria a operação. Por quê? Porque a gente tem aqui um fundo em Alpargatas em 9,19 e aqui o encontro dessas duas médias, 200 com 21 períodos, por volta dos R$9. Então, conciliando com esse fundo anterior e essas médias aqui, um stop intermediário que eu veria aqui antes desse fundão aqui, que esquece, não faz sentido deixar um stop quilométrico nesse nível, alguma coisa intermediária por volta dos R$9. Para buscar 11 até 11,50, esquece, né? Mata qualquer trade. Então, para quem já está dentro, concentrar aí nessas duas resistências como objetivo de alta, né? E aguardar uma próxima oportunidade para comprar. Puxa, a gente já está 5 minutos estourado, pessoal. Então, eu só vou conseguir analisar mais uma aqui para a gente continuar. Eu acabei não testando o meu som do dia de hoje, né? E eu estou vendo que algumas pessoas estão reclamando do som. Então, peço desculpas, pessoal. Como eu recebi um ok na parte do início, eu não vou ter como mexer no som nesse momento. Depois eu vou passar lá para o meu canal do YouTube, mas vocês podem rever aí o vídeo novamente. Meu canal é Evandro Espaço Lima. Então, vamos à última do dia, CEMIG 4. Eu tinha 2 de olhos na compra, um com CEMIG, outro com Eletropaulo, acabou startando a primeira, como era do mesmo setor, eu comentei, falei, só vou efetivar uma das duas, mas de qualquer forma, CEMIG continua aqui interessante para compra, refinando aqui acima dos 14,49, objetivo de alta, resistência de 16,05, stop loss 13,53, 1 centavo abaixo desse último fundo. Bom, passamos um pouquinho do tempo, pessoal, não tem problema, né? Mas consegui atender pelo menos a maior parte das perguntas de vocês. Peço desculpas aí pelo som aí que alguns comentaram que o som estava um pouco baixo, né? Acabei não testando. Normalmente eu sempre faço o teste de som antes de começar o programa, mas como eu tive que preparar as coisas aqui meio na correria, me avisaram meio que de bate-pronto aqui que o André não poderia fazer o programa de hoje, então só conectei câmera e coloquei ajustei o equipamento para procurar não me atrasar muito. Então, vocês vão ter que aumentar um pouquinho o volume de vocês para conseguir compensar esse meu volume mais baixo. Mas é importante que a gente conseguiu chegar lá no final.
Agradeço a presença de vocês, pessoal. Valeu aí pela presença. Até a próxima. Um abração. Até mais.